Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência à série de vídeos sobre temas relevantes para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu tratarei sobre um tema de processo civil, mais especificamente sobre as tutelas de urgência, fazendo um quadro comparativo entre como era tratado no Código 73 e como ele é disposto no novo Código de 2015. Então, como ele é tratado no Código de 2015? A tutela de urgência é uma espécie de tutela provisória, que é o gênero que abarca a tutela de urgência e a tutela de evidência, que é um novo procedimento disposto pelo nosso Código de 2015 e que tem elementos ensejadores que eu irei explicar posteriormente. Então, agora, falando um pouquinho sobre as características gerais sobre a tutela provisória, ela tem como característica ser um juízo de cognição superficial, uma cognição sumária, então, de um âmbito de conhecimento reduzido pelo juiz, pelo magistrado, na causa. Então, por essa superficialidade de cognição e de conhecimento do juízo de valor, é que irá advir a outra característica, ou seja, ele é um juízo precário. Por que precário? Porque ele pode ser modificado, ele pode ser alterado, ele pode ser revogado. Se o juiz ele tomar conhecimento de outros elementos probatórios, de outros elementos dentro do processo que faça esse juiz, esse magistrado, modificar o seu entendimento sobre a causa. Então, ele pode ser modificado. Esses pedidos de tutela provisória, ele pode ser antecedente ou incidental. O que é isso? O antecedente tendo em vista que o autor, ele pode propor antes de um processo principal, como um pedido anterior para concessão dessa tutela de urgência ou de evidência. E ele pode ser incidental, ou seja, já corre um processo principal e dentro desse processo ele pode fazer esse pedido provisório, requerer essa tutela provisória, tanto tutela de urgência como tutela de evidência. Então, essas são as características gerais dessa tutela provisória como o gênero dessas espécies que eu iria explicar agora. Então, a tutela de urgência, vista como espécie de tutela provisória, ela abarca o pedido de tutela cautelar, que é o antigo processo cautelar que era disposto no nosso Código de Processo Civil de 73, e a antecipação dos efeitos da tutela, que também era disposto no nosso Código de 73, mas com elementos ensejadores um pouco diferentes. Por quê? Porque essa tutela de urgência, ela tem 3 elementos ensejadores da sua concessão que eu irei abarcar agora. Ou seja, ela dispõe de uma necessidade de comprovação de um juízo de probabilidade do direito, que segundo a doutrina processual, esse juízo de probabilidade do direito, ele é um pouco maior a sua cognição, a sua perfunctibilidade, ou seja, o juiz ele irá adentrar mais os elementos probatórios do que a antiga fumaça do bom direito, ou no termo latim, o fumus boni iuris antigo, que já era um juízo um pouco reduzido da sua cognição, então a probabilidade do direito é um pouco maior, a sua cognição. Então, por isso que foi, segundo a doutrina, um elemento melhor para a cognição do juiz. O segundo é o periculum in mora, que já era tratado no Código 73 e ainda o é no Código Civil de 2015, no Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, o perigo na demora, que o autor vai demonstrar para o magistrado que se ele demorar na sua concessão, se ele for só conceder esse pedido lá no final do processo, com a sentença final, já não vai necessitar mais, porque o perigo na demora já se efetivou
ou seja, já não é necessário mais a sua concessão em função da sua urgência. Então, por isso, tutela de urgência também. Outro elemento ensejador é o risco para o resultado útil do processo, que também já era um elemento tratado no Código 73, naquela visão doutrinária processual de que o procedimento ou o processo cautelar, hoje a tutela cautelar, vista no Código de 2015, ele é como o instrumento do instrumento, ou seja, um processo para auxiliar a consecução do processo principal. Então, dentro dessa perspectiva também, que pode ser antecedente ou incidental, naquela visão geral do procedimento das tutelas provisórias, como gênero, dessa espécie de tutela de urgência. Então, esses são os 3 elementos ensejadores, ou seja, a probabilidade do direito, que é quase semelhante, um pouco melhor do que a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris, o periculo in mora, ou perigo na demora, e o risco para o resultado útil do processo. Então, esses são os 3 elementos ensejadores da tutela de urgência, tanto do pedido de tutela antecipada, quanto da tutela cautelar, como um procedimento. Por que houve essa modificação no tratamento dessas tutelas? Em função da interpretação do novo Código de Processo Civil, de um juízo mais célere, de um poder judiciário mais efetivo, de um juízo conciliatório, mediador. Então, por isso, dessa redução nos procedimentos do nosso Código de Processo Civil de 2015. Agora, tratando sobre a tutela de evidência, que é um novo procedimento dentro do gênero tutela provisória, tem essas mesmas características de superficialidade do juízo, de mudança ou precariedade da sua concessão. Ela pode ser também incidental ou antecedente ao processo principal, tanto quanto a tutela de urgência e a tutela cautelar. A tutela de evidência, ela tem outros elementos ensejadores da sua concessão, que são diferentes da tutela de urgência. E quais são eles? Para a concessão dessa tutela de evidência, há necessidade de comprovação de uma intenção da parte, ou autor ou o réu no processo, de um caráter protelatório do réu ou do autor e de um abuso no direito de defesa dentro desse processo. Então, se houver a comprovação pela parte de que a outra parte está com um abuso de direito, com um manifesto propósito protelatório no seu direito de defesa, então haverá a concessão dessa tutela de evidência. Também, se houver a comprovação documental de que a parte ele tem o direito infundado em direito rei persecutório, num direito de depósito, ou então que o seu direito ele é fundado em uma súmula vinculante, em um pedido fundado em causas repetitivas, já julgadas pelo tribunal, então também será concedido. Então, qual a diferença entre a tutela de evidência e as tutelas de urgência? A tutela de evidência haverá uma comprovação documental do direito. Haverá uma comprovação de um juízo de valor maior do que na tutela de urgência. Então, essa é a distinção feita entre essas espécies de tutela provisória. Então, fazendo essa distinção entre o que era no Código de 2015, que era no Código de 73 e o que é hoje, atualmente, no Código de 2015, houve uma maior celeridade processual, que, a meu ver, foi de enorme valida dentro da modificação do nosso processo civil. Era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal, e até mais.